Tema de hoje: o que influencia sua mente? Estamos estudando aqui sobre a mente humana. Semana passada a gente entendeu aqui a complexidade da mente humana. E a gente vai continuar estudando sobre este assunto porque ele é um assunto pontual, é o assunto do momento. Na mente das pessoas hoje, o que mais se tem hoje são pessoas com problemas na sua mente. Isso tem trazido depressão, isso tem trazido ansiedade, esse momento que nós estamos vivendo tem trazido conflitos dentro da mente humana. Por isso esse tema hoje: o que influencia você? Você já parou para pensar nisso? O que te traz influência? Nós vimos semana passada aqui que o ambiente onde a gente vive, onde a gente cresce, isso influencia a gente. Nós, conforme vamos crescendo, se nós entendermos aquilo que nos é ensinado e procurarmos coar bem, procurarmos entender bem o momento que nós estamos vivendo e não deixar que a maioria dos pensamentos que vêm na nossa mente possam nos afetar psicologicamente. A gente precisa aprender a ter um filtro dentro de nós, um controle dentro de nós. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Conta-se até uma lenda, conta-se uma história, né, de um alemão chamado Manuel, que certa vez ele foi num aquário e, chegando lá, ele ficou feliz, embasbacado de ver os peixes e tal. E de repente, num determinado canto daquele aquário enorme, ele viu um japonês, e o japonês estava ali, olhando para um peixe, e diz que o japonês, ele olhava bem fixamente para o peixinho olhando para ele, e ele virava a cabeça para o lado esquerdo, o peixe também virava. Aí ele virava a cabeça para o lado direito, o peixe também virava. E aquilo ali deixou esse alemão, o Manuel, assim, embasbacado. Ele chegou: raios, que tu fazes para que este peixe te obedeça? O japonês respondeu: mente forte influencia mente fraca. E aí ele saiu e de repente o japonês deu uma volta. Quando ele voltou, chegou lá, ele viu o português, o alemão parado, o Manuel, né? E eu estou falando assim porque eu sou filho de português, então eu tenho que falar que é alemão. Parado, e ele olhando para o peixe, e o peixe assim, ó. E ele junto. Ou seja, mente mais forte influencia mente mais fraca. A gente tem que tomar muito cuidado com o que influencia as nossas vidas. Eu quero reiterar aqui que tudo que nós estamos aprendendo, ou estudando, na verdade, aprende quem quer, tudo que a gente está estudando aqui, o meu desejo é para te abençoar. Agora, pratique se você quiser. Se você não quiser também, continue vivendo a vida que você acha que deve viver. A imagem na TV ali, por favor, irmãos. É claro e cristalino que a mente humana, ela é totalmente influenciável. Isso é fato. Resta saber o que está influenciando a sua mente, a minha mente. Se são coisas boas, se são coisas más, se são pensamentos otimistas ou pessimistas, se são seus pais ou seus amigos que estão influenciando você, se a palavra escrita de Deus te influencia, as ministrações da palavra, ou se a TV, a internet, os programas de televisão, as novelas, os filmes, as séries, o que influencia você? Aliás, uma pergunta que eu faço aqui hoje, baseado até na Bíblia: o dinheiro, ele influencia a tua vida? Porque tem muita gente que ele ama tanto o dinheiro, que o dinheiro passa a ser, como Jesus falou, o seu senhor, e influencia ele. Tem muitos casos, inclusive, de pessoas que escolhem amigos por conta do dinheiro. Tem um escritor e palestrante americano chamado Jim Rohn. Ele afirma o seguinte:
nós somos a média das 5 pessoas que mais passamos o tempo. Segundo estudos, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais passamos tempo. Todas as afirmações, todas as conversas que se tem, elas refletem uma única coisa: nós somos influenciáveis. Nós somos influenciáveis. De uma forma ou de outra, essas influências, elas estão presentes em nossas vidas, mesmo até sem a gente perceber. Talvez você ainda não se deu conta, mas boa parte daquilo que você consome é resultado de alguma influência que você recebeu. Eu já falei aqui sobre isso anos atrás. Por exemplo, hoje, se você entrar no Google, ou no computador, pesquisar no Google sobre um determinado produto, né, seja produtos para você, para o seu carro, para a sua casa, se você pesquisar alguma coisa, o Google tem um multicomputador por trás que observa as pesquisas que são feitas. Então ele começa, depois daquela pesquisa, por exemplo, você fez de manhã, durante a tarde, se você fez de tarde, durante a noite, se você fez de noite, no outro dia, vão aparecer, quando você entrar novamente no Google para pesquisar um site, alguma coisa, vão começar a aparecer algumas propagandas relacionadas com a sua pesquisa. Eles querem de alguma forma te influenciar para você comprar um produto, eles sugerem produtos que você pesquisou com um preço mais barato, mais em conta, para te influenciar para que você compre, né? Hoje em dia, inclusive, essas grandes redes que vendem pela internet, antigamente a entrega demorava 10, 15, 20 dias, hoje os caras entregam em 1, 2 dias, acho que é para a pessoa não desistir mesmo, comprou, já recebe no outro dia para não desistir, né? A gente sofre influência de todos os lados, a todo momento, a televisão, a internet, as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas vão nos influenciar, seja positivamente ou negativamente. Por isso que eu disse no começo, resta saber se nós temos um filtro na nossa mente para filtrar o que é bom, o que é ruim. Filtrar, por exemplo, uma pessoa que vem contar uma fofoca de alguém para você e vai querer te influenciar negativamente contra aquela pessoa. Se você tem esse filtro para ouvir e não absorver aquilo de imediato, checar antes, para que você não cometa o mesmo erro que talvez esta pessoa que está te falando algo em relação à vida de outro esteja cometendo. A gente recebe a influência diariamente, e me permita dizer isso, influência não é algo ruim. Deus projetou as nossas vidas, inclusive Deus quer nos influenciar. A Bíblia diz que o seu Espírito, o Espírito Santo, nosso Deus, ele habita dentro de nós. Ele está em nós. Para quê? Para nos influenciar, para nos capacitar, para nos levar a viver uma vida que provavelmente sem Ele nós jamais viveríamos. Ele pode, Ele quer, Ele deseja influenciar as nossas vidas para o lado bom da vida. Ele quer que nós venhamos a crer na sua palavra. A Bíblia, ela deveria ser a influência na mente de todo cristão. Se nós entendêssemos a Bíblia, se nós vivêssemos a palavra, se nós rebatêssemos tudo o que se fala para a gente diariamente com a palavra de Deus, provavelmente a maioria das enfermidades, a maioria dos problemas que nós muitas vezes temos ou vivemos, nós não teríamos. Nós somos influenciáveis. Como eu disse, pergunto pela terceira vez, resta saber quem está influenciando ou o que está influenciando a sua vida. Já falei aqui na semana passada, segundo estudos, passam na nossa mente cerca de 10 mil pensamentos por dia. Por dia. Já fizeram um estudo sobre isso. Você tem esse comando na sua mente, esse filtro para tomar cuidado com os pensamentos que se passam na sua cabeça? Uma pessoa influenciável é aquela que vive, que ela não tem uma opinião formada.
ela forma a sua opinião de acordo com as pessoas com que ela vive ou com as circunstâncias. Nós temos vivido num tempo de pessoas sem uma opinião própria. Essa discussão que tem hoje, usa máscara, não usa máscara, isso aí não era para nem ser discutido. Existe uma pandemia, vamos usar e pronto. Quem não quer usar, não usa, problema é de quem não quer. Mas, para vocês terem uma ideia, no Japão, lá a cultura deles é a seguinte: quando alguém lá fica gripado, resfriado, automaticamente essa pessoa usa máscara, até para ela não contaminar outras. Faz parte da cultura. Mas aqui não, aqui se discute por isso, se discute por aquilo, e enquanto isso as pessoas estão por aí sofrendo, porque são altamente influenciáveis. Tem pessoas, por exemplo, que se decidem assim: poxa, eu preciso me casar, aí conhece alguém, e esse alguém, ela não pesquisa muito, ou quando pesquisa, não conhece muito, aí chega na hora de casar, ela fica indecisa. Quantas vezes eu já vi pessoas na hora de casar ficarem indecisas? Ai, será que eu caso? Ai, será que eu não caso? Eu já ouvi casos de pessoas que na hora H, 1 hora antes, meia hora antes do casamento, alguém chegou e falou: pô, você vai mesmo se casar? Pô, você vai mesmo, você não conhece essa mina? Ou você não conhece esse mino? Caramba, você vai entrar numa fria e tal, e fala um monte. E a pessoa, por ser influenciável, ela acaba desistindo. Quantos casamentos não aconteceram porque as pessoas desistiram por influência de alguém? Infelizmente, meus irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu quero estudar sobre este assunto depois dessa introdução, porque tem muita gente hoje que nem a própria palavra, a sua crença, a sua fé em Deus, ela é notória, ela é definida. Não. Tem gente que recebe Jesus, aí vem alguém e fala para ele: o quê? Você virou crente? O quê? Você vai dar dinheiro na igreja? O quê? Você... Como assim? Aí a pessoa, por ser influenciável, ela fica assim: não, espera um pouquinho, eu só fui na igreja, tal, eu não vou virar crente, né? Eu fiquei feliz domingo passado, aqui à noite, uma das irmãs, uma irmã que tem vindo à noite, na verdade ela está retomando a fé, depois de anos afastada, ela se reconciliou com Cristo aqui, estava vindo aqui, se reconciliou 2 domingos atrás, quando o pastor Marcelo estava aqui. E domingo passado, no culto da noite, no final ela veio me cumprimentar, e a gente conversou, e ela disse assim: pastor, eu estou retomando a minha fé, agora eu não vou desistir, eu estou vendo os meus filhos também voltarem, e tal, e ela falou assim, inclusive as minhas amigas de forró, ela falou assim, né? As minhas amigas de forró. Ô Thaís, por favor, tem como colocar a imagem na televisão aí, por favor, filha? As minhas amigas, agora sim, obrigado, viu? As minhas amigas de forró, elas estão me ligando: escuta, vamos no forró. Ela falou: não, agora eu não vou mais. O forró que eu vou agora é o forró de Jesus. Vou lá na igreja. Como assim? Você vai na igreja? Agora eu estou indo na igreja. Se você quiser ir comigo, domingo, 10 da manhã ou 6 da tarde. Não, igreja não, eu estou indo na igreja, eu estou retomando a minha fé, eu não quero mais viver essa vida. É o tipo de pessoa que já tem uma certa idade e os outros já não conseguem mais influenciá-la, se bem que no passado ela foi influenciada justamente para se afastar. Ser cristão 24 horas por dia não é fácil, não é fácil. Requer muito esforço, porque a cada momento que nós vivemos, nós somos confrontados por pessoas. A cada momento que nós vivemos, as pessoas querem nos influenciar negativamente para que a gente desista da nossa fé, para que a gente desista de nossa, por exemplo, da igreja onde servimos ao Senhor, para que a gente desista de falar de Jesus para as pessoas. A influência que se tem no mundo hoje, que se faz hoje no mundo, a influência através da televisão, eu já falei aqui e repito, cuidado com o que você assiste na televisão, cuidado com as notícias de hoje. A maioria das notícias de hoje são manipuladas. Cuidado com as notícias que você ouve, porque eles querem te influenciar para você tomar partido ou não, para você tomar decisões certas ou erradas. Cuidado, observe bem, pesquise mais, não acredite em tudo que falam para você. As pessoas, infelizmente, no Brasil, por falta de talvez um pouco de cultura, elas são altamente influenciáveis. Altamente influenciáveis.
E a TV até então, até alguns anos atrás, ela tinha um poder de influenciar pessoas de uma forma assim que as pessoas eram cegas acerca de informações reais. Até que surgiu o efeito aí da internet, do WhatsApp, de outros aplicativos que mostram informações paralelas do que está acontecendo no mundo. Então tome muito cuidado para você não ser influenciado por isso. A gente tem que ter o famoso filtro que eu estou falando aqui desde o começo da nossa mente, para que essa influência não venha nos levar para longe de Deus. Você muitas vezes, eu e você somos muitas vezes provados. Muitas vezes nós somos colocados em xeque, a nossa fé. Será que Deus mesmo cura? Será que Deus não cura? Será que Deus já veio e esqueceu parte da igreja? Será que Jesus vai voltar? Será que realmente existe céu e existe inferno? Será que todo mundo que é bonzinho vai para o céu e todo mundo que não é bonzinho vai para o inferno? Existe muita dúvida hoje. Por quê? Porque as pessoas querem influenciar as outras. E infelizmente nós estamos vivendo esse tempo. Por isso, quero te chamar a atenção aqui hoje no sentido figurado, que a nossa responsabilidade como cristão é muito grande, muito grande. Cada atitude nossa, cada decisão nossa, cada palavra que sai da nossa boca, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, podem influenciar positivamente ou negativamente as pessoas. Por isso que é bom estar ligado ao Espírito Santo. E quando nós estamos ligados com o Espírito Santo, ele nos capacita a falar o que ninguém fala, a pensar o que ninguém pensa. Amém? Eu me preocupo muito com a imagem que eu passo para as pessoas. Não que eu tenha uma imagem... entenda nessa questão, eu procuro ser o mais transparente possível. Eu procuro, e eu sempre falei isso para os irmãos aqui da igreja que pregam, já falei isso para outros irmãos pregadores, eu prego o que eu vivo, eu não prego teoria, eu prego a prática do Evangelho. Tudo que eu estou falando para você, eu já vivi isso e estou vivendo na minha vida. Inclusive essa questão de mente. Eu lá no passado fui muito influenciado por questões positivas e principalmente questões negativas. Só que chegou um tempo que eu tomei uma decisão na minha vida, baseado na palavra, e nessa decisão, nessa tomada de decisão, eu decidi voltar a minha mente para as coisas de Deus e acreditar na palavra de Deus, porque eu vivia no passado milagres e maravilhas. E a Bíblia diz que Jesus Cristo de ontem é o mesmo hoje e é o mesmo sempre. Então, Ele é o nosso Deus, eu creio nele. Apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo crendo em Deus. Ele continua sendo Deus da minha vida, ponto. Isso não vai mudar, podem falar o que quiser. Eu já falei para vocês aqui, eu tenho um amigo que ele se converteu a uma outra chamada religião, e nessa sua conversão, vou abrir aqui até que religião que é uma nova religião chamada judaísmo cristão, e ele quis dizer para mim há 2 anos e meio para trás que Jesus não deve ser adorado, que Jesus não é Deus, que isso é um engano da palavra, a tradução trouxe isso e tal, e começou a me falar 1 hora e pouco. Ainda bem que eu estava comendo churrasco de graça na casa dele, que valeu pelo churrasco. Sério. Depois de 1 hora e pouco, ele falando tudo isso para mim, eu falei assim, você quer que eu acredite nisso? Sim, porque isso aqui mudou a minha vida. Eu falei, cara, para pensar. Todos os pregadores que passaram no passado e vivem no presente, que pregam isso que você está falando que não existe, e agora você que vem querer provar para mim que todos esses homens estão errados e você está certo? Pô, pelo amor de Deus, né? Toma cuidado. Não, um dia o pastor vai ter entendimento disso. Eu falei, cara, pode falar o que você quiser. Eu não vou deixar de adorar Jesus, de amá-lo. Ele não vai deixar de ser o Senhor, o Deus da minha vida. Ele morreu na cruz por mim, Ele deu a vida por mim. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, eu estou no meio dela. Isso não vai mudar. Você pode falar o que você quiser. Você não vai me influenciar, eu não vou largar disso. O meu compromisso com Deus vai além do que você está imaginando que seja.
Independente, como nós acabamos de cantar, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Ponto. Pode falar o que quiser. Ah, mas você é isso. Você pode falar o que você quiser, você não vai me influenciar. Ao contrário, se você quiser tirar um braço de ferro comigo, você vai acabar perdendo. Porque eu tenho muitos argumentos que eu conheço da Bíblia e vivi isso, para tentar mostrar para você que você, inclusive, está errado. Mas eu não quero discutir. Hoje em dia, o politicamente correto, você não pode discutir nada, então, cada um na sua. Eu estou na minha. Eu estou em Cristo, não estou em crise. Amém? Se você olhar para a Bíblia, várias pessoas na Bíblia foram influenciadas, seja positivamente, seja negativamente. Eu peguei alguns exemplos aqui, que eu achei interessante, para a gente entender essa questão de influência. Primeiro exemplo é sobre os filhos de Davi. Davi, para quem lê Bíblia, sabe que Davi teve vários filhos. Esses filhos, eles eram de mulheres diferentes. Apesar de serem irmãos, alguns de uma mulher, outros de outra, outro de outra. E esses filhos cresceram, e por causa de um pecado do seu pai, de Davi, Deus perdoou esse pecado, e Deus perdoa, mas isso afetou a sua descendência. Os seus irmãos, aliás, os irmãos, os filhos de Davi, eles vamos dizer assim, eles se aturavam, porque não era fácil também. E acompanha aqui no telão, em 2 Samuel, capítulo 13, tem um acontecimento que diz assim, versículo 1. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Ele era irmão por parte de pai dela. Versículo 2, Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Versículo 3, agora que entra a questão. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, era um primo dele. Versículo 4, ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aí Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Versículo 5, vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Eu gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. 6, Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Davi olhou aquilo e falou assim, pô, legal, o cara tá. Falou para sua filha, para Tamar, disse assim, vai lá e serve o seu irmão, faz um bolo para ele está querendo ver você, tal. E ela foi. E chegando na casa de Amnon, ele mandou todos os seus empregados saírem, e ela entrou no quarto e serviu o bolo para ele, e ele falou, eu quero mais que bolo, eu quero você, eu estou apaixonado. Ela, pelo amor de Deus, isso não pode, nós somos meio irmãos, isso vai trazer um escândalo, vai gerar uma coisa terrível, não importa. A história aqui, se você continuar lendo, diz que ele a estuprou. E imediatamente depois que ele a estuprou, em vez de sentir aquela paixão que ele sentiu nojo dela. E aí ela falou assim, vamos falar com o pai, porque aí, quem sabe ele permite que a gente se case. Ele falou, Deus me livre, não quero você, some daqui. Chamou os empregados, mandou expulsá-la. E ela voltou para casa chorando. O seu irmão Absalão, quando viu, falou, o que aconteceu? Olha, aconteceu isso. 2 anos depois, Absalão armou um esquema e matou Amnon. Por que isso aconteceu? Porque chegou um cara mandado pelo diabo, só pode ser mandado pelo diabo, que chega no primo e fala assim, tudo bem primo? Não, eu estou triste rapaz. Por quê? Não, porque eu estou
Eu estou gamado naquela mina lá. Você viu como é que ela é bonita? Aquela minha irmã, aquela mina ali é demais. Estou gamado, mas como é que eu vou me aproximar dela? Faz o seguinte, cara. Inventa uma história. Pessoa influenciável é assim. Ele cai na lábia dos outros. E depois acaba se dando mal, como 2 anos depois, por conta desse ato, ele acabou sendo morto. Muita gente hoje tem gente assim do lado, influenciando negativamente. E o pior não é alguém que está do seu lado te influenciando negativamente. O pior é você dar ouvidos a isso. Porque se você tem esse filtro na tua mente, na hora, você vai falar o seguinte: espera um pouquinho, opa, você está querendo o quê? Você está me aconselhando para eu? Não, cara, pelo amor de Deus. Se um dia eu tiver que ter alguma coisa com ela, vai ser pelas vias normais. Se meu pai autorizar, se a mãe dela autorizar, enfim, de jeito nenhum. Mas quando a pessoa é influenciável, ela cai nas artimanhas do diabo. Toma cuidado com o que andam falando para você e se você está dando ouvidos a isso. Amém? O povo que saiu do Egito, saiu livre do Egito, e eu sempre repito aqui, o povo que saiu do Egito saiu livre, saiu saudável e saiu próspero, com a promessa de uma terra que manava. Eu quero ler junto com vocês essa história, você que trouxe a Bíblia, Números capítulo 13, vamos ler juntos. Deus é bom. Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 23. A gente ganhar um tempinho aqui. Você que está em casa, claro, essa mamata de aparecer para você o texto. Mas era bom você pegar a Bíblia para não esquecer como é que é Bíblia, né? É esse negócio aqui, ó. Chama-se Bíblia. Tem vários livros aqui dentro. Você abre assim e encontra números, tá? Números capítulo 13, versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. 24, aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. 25, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. 26, eles então retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. 28, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. 29, os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela, ou os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós
e a eles. Somente até aí. Aí daí para frente, se você vai continuar lendo, você vai ver que o povo, que era altamente influenciável, ouviu essa informação e fizeram que nem o Chaves lá, quando ele estava com aquele piripaque. O quê? A terra é boa? É? Olha aí. Olha o tamanho do cacho de uva que tem aqui. Precisou de 2 para carregar um cacho. Olha aí. Olha os figos. Olha os outros frutos. Maravilhosos. O povo, opa! Só que tem o seguinte. Os caras que moram lá, os caras são grandão, são fortes. Quem vive naquela terra não vive muito tempo, porque os caras acabam mesmo. Nós, inclusive, diante deles, vamos parecer gafanhoto. Aí o povo todo baixa a cabeça. Caleb vem e fala: irmãos, como um pastor da época, irmãos, vamos crer. Nós temos um Deus vivo, irmãos. Ele fez uma promessa para nós, irmãos, e nessa promessa ele diz que nós entraríamos lá. Nós só precisamos crer, e se acharmos graça aos olhos dele, nós vamos entrar, ele vai nos dar a vitória. Mas como o povo é povo, e povo é Maria vai com as outras, eles ouviram de novo os caras: mas o pessoal que mora lá é grande e nós não vamos entrar nunca. Se você continuar lendo, eles tentaram apedrejar Josué, Caleb, Moisés, e foi aí que Deus apareceu, ou se manifestou, na verdade, numa forma de uma nuvem, e tratou aquele povo. Veio aquela sentença, porque eles desacreditaram da palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, por que muita gente não quer mais ir para a igreja hoje? Porque ele vai para a igreja para ouvir uma palavra, e a palavra que ele ouve não influencia a vida dele positivamente. Ele sai da igreja e ele começa a lembrar o seguinte: mas a televisão disse que já morreu tantos, a televisão diz que tem uma crise, a televisão diz que vai acontecer isso, eu li na internet que vai acontecer aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo outro, eu vi na internet, isso sempre me chama atenção, falei para vocês, coisas extraterrestres me chama atenção, né? Eu leio sempre, já li esse mês passado aqui, acho que umas 4 vezes, estava passando um meteoro próximo da Terra, aí vem aquela chamada, meteoro passa próximo da Terra, aí você vai ler, você fala assim, passou a milhões de quilômetros da Terra, mas os caras falam que passou perto, né? Agora, se vier um meteoro, ele está em direção à Terra, vai se chocar, vai destruir, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar lendo a palavra, vou continuar crendo, porque Deus disse que Ele viria buscar a sua igreja. E se eu morrer com esse meteoro, ainda assim, eu vou me encontrar com Ele. Então isso não influencia a minha vida, ficar com medo. Mas e a crise? A crise não influencia a minha vida. O que influencia a minha vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse, Ele disse, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Agora resta saber o que você está ouvindo. Tem uma outra história também, rapidamente aqui, de Acabe, de sua mulher Jezabel. Acabe era o rei da época, e o texto diz, acompanha aqui no telão, 1 Reis 16, 29, que no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. 30, Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. 31, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. 32, no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Por que ele fez tudo isso? Por uma simples razão, ele casou com a pessoa errada. Em vez de casar com alguém lá que servia a Deus, ele casou com uma mulher de outra tribo, e essa mulher de outra tribo servia Baal. E essa mulher, ela era altamente influenciadora desse homem.
Ela influenciava a vida dele. As decisões que ele tomava, ele sempre questionava a sua mulher. E ela falava para ele: não, não tem problema. Você pode adorar o teu Deus, mas vamos adorar os nossos. Você tem um altar para o teu Deus, faz um altar para os nossos. Vamos aí, não tem problema. E ele, tontão, acreditou em tudo, foi altamente influenciado. Teve uma certa vez que ele, do lado do palácio dele, tinha um cara chamado, acho que Nabote, e ele tinha uma vinha. E ele chega e fala: escuta, eu queria comprar essa vinha, eu queria que está aqui do lado. Ele falou: não, isso aqui veio de família, Deus nos deu, tem toda uma história. Desculpa, rei, mas eu não quero vender. Só pode até usufruir se quiser, mas vender eu não quero, é algo da família. E ele foi embora para casa todo tristinho. Ai, meu Deus, eu queria tanto aquela coisa. Aí vem a mulher dele: o que aconteceu, amor? Eu queria a vinha de Nabote, ele não quer me dar nem vender. Ah, é? Posso dar um jeito para você? Pode. O que você vai fazer? Ah, deixa comigo, você só vai ter que assinar. Ela inventou uma história, criou uma história. Nabote foi julgado sumariamente, arrumou pessoas para mentir, falar sobre a vida de Nabote. Ele foi arrancado da casa dele, levado no meio da cidade e foi apedrejado. E o rei ficou com a vinha de Nabote. Só que como Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, o camarada pagou um preço caro. E essa mulher também pagou um preço caríssimo. Porque o diabo levanta sempre pessoas para influenciar a nossa vida, para tirar a nossa atenção de Deus, para tirar a nossa visão espiritual. Deus está comigo. Escuta, mas você não está vendo que está dificuldade? Não, mas Deus está comigo. Não, tem sempre alguém que quer levar você a dar um jeitinho. E enfim, eu podia citar outros aqui. Quero citar aqui também rapidamente o oposto. Alguém que não era influenciado por aquilo que vivia, por aquilo que falavam. Esse alguém foi José. Você que é jovem, você que tem uma idade que está esperando para casar, espelhe-se aqui na vida de José. Gênesis 39, versículo 1, acompanha aqui no telão. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. 3, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidar da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Olha interessante o texto. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Versículo 8, mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia então eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. 11, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para nos insultar, para me insultar.
Versículo 18, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe havia dito, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas, e eu gosto sempre dessa vírgula, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Se você ler essa história, você vai ver o outro lado. Um rapaz, 17, 18 anos, puberdade, escravo, odiado pelos irmãos, tirado abruptamente da presença dos pais, não tinha esperança, não tinha futuro. Ele podia aproveitar, porque aquela mulher que era mais velha, ela tentou influenciar José. Ô José, você é bonitão, hein? Saradão, cara. Meu marido já está caindo aos pedaços, né? Pô, vamos aí, deite-se comigo. Ô, aproveita, cara. Aproveita a vida. Ele se manteve firme. José não era influenciável. A influência que vinha sobre a vida dele vinha de Deus. O que o seu pai ensinou, ele guardou no coração. Eu imagino que um dia Jacó deve ter dito para ele assim: o melhor de Deus, filho, ainda está por vir sobre a tua vida. Confie no Senhor. E lá, todo dia, sendo tentado, ele resistiu, até o dia que ela tentou mesmo, ele saiu correndo. Aí ela mente, ela influencia agora o seu marido. Olha a influência que ela exerce no marido. Aquele cara lá, aquele hebreu que você trouxe, veio para desgraçar a nossa vida. Tentou me agarrar, olha o manto dele aqui, eu vou colocar ele na prisão. Mas mesmo na prisão, quando você está debaixo da influência de Deus, até na prisão a Bíblia diz que José prosperou. Eu fico imaginando às vezes o que é prosperar na prisão, porque o cara está preso, como é que ele prospera na prisão? Tudo que ele fazia, o chefe da guarda olhava e falava assim: esse cara é diferente. Eu vou confiar para ele isso, eu vou confiar para ele aquilo. E José estava ali trabalhando, até o dia que quando Deus decide, tem uma canção que diz isso: quando ele decide, não há quem possa. E Deus fez assim, José, chegou a tua hora, sai daí. E ele saiu da prisão. E ele foi considerado o segundo no Egito, depois do faraó. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Sabe, meus irmãos, como eu mencionei aqui, para encerrar, nós vivemos numa época que as redes sociais influenciam muito as pessoas. O YouTube está cheio de influencers ou influenciadores digitais. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. É interessante até que, se você olhar grandes pregadores da internet, ou grandes homens de Deus que pregam por aí, se você olhar as mensagens deles, eles vão ter lá alguns 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, alguns têm 50 mil visualizações. Uau! Mas se você olhar a cara que fala besteira, bobagem, que ensina sacanagem, os vídeos deles têm 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de visualizações. É incrível como as pessoas gostam de ver porcaria. E isso influencia a mente. É por isso que a gente vive hoje um tempo em que a juventude de hoje, totalmente influenciável, exceto algumas exceções, mas a maioria é influenciável. Estamos vivendo esse caos que nós vivemos hoje. Que em meio à pandemia, alguém fala para ele assim: não, o Covid só está na igreja. No baile funk não está. Pode ir no baile funk, lá não está. E lá você enche a cara, inclusive, você toma lá aqueles conhaque, ele desce queimando. Mas na igreja tem Covid. Não vai para a igreja, não, lá você vai ser contaminado. Estou te falando isso hoje, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, que a gente tem que começar a ter coragem de ser quem realmente nós somos. E se nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus,
Quem tem que influenciar a nossa vida é Jesus, é a sua palavra. Por isso que Paulo, eu citei esse texto semana passada, Romanos 12, 1, ele disse assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você acha que Paulo escreveu? Repito o texto da semana passada, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Que isso influencie a tua vida. Que isso traga para você essa influência de Deus, do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou me influenciar positivamente num mundo tão terrível, irmão? Por isso que a igreja está assim hoje. A igreja que eu digo, a igreja na face da terra, fraca. Igrejas em alguns lugares fechando. Em algumas partes do mundo, igrejas, ou salão de igreja se tornando discoteca, livraria, cafeteria. Na Europa está cheio de ex-igrejas que se tornaram isso. Por quê? Porque as pessoas são altamente influenciáveis. E elas ouvem mais o que os outros dizem do que a palavra de Deus diz. Irmão, ouça a palavra de Deus, deixa ela influenciar a tua vida. Você vai ver que mais cedo ou mais tarde as coisas vão mudar, as coisas vão ser transformadas, porque nós temos um Deus vivo, que está conosco. Depende de nós, por isso Deus deixou a sua palavra. A palavra de Deus existe para nos influenciar positivamente. Eu gostaria de encerrar aqui nesta manhã, lendo um outro texto com os irmãos. Se você puder, abra sua Bíblia em Salmo 26 e fique em pé. Vou falar de Davi, novamente. Deus é bom. O que anda influenciando a tua vida? Pense nisso hoje. Nesse tempo que a gente vive, a melhor coisa a fazer é ler a Bíblia. É orar e ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, pastor, mas orar toda hora? Irmão, ore toda hora se for possível. Ah, pastor, mas lê a Bíblia, eu já li. Leia de novo. Você vai ver que a palavra de Deus vai mudar a tua mente, vai capacitar a tua mente. Eu vou repetir o que eu tenho falado aqui há anos. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. Você vai começar a falar coisas que você nunca falou. Que talvez você tinha medo ou era influenciado por outros. E Davi, homem segundo o coração de Deus, no Salmo 26, versículo 1, ele escreveu assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Eu tenho confiado no Senhor sem vacilar. Eu não olho as circunstâncias, eu olho para o Senhor. Versículo 2 ele diz assim: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Olha uma oração boa para a gente fazer aqui. Examina o meu coração e a minha mente. Versículo 3 ele diz: pois o teu amor está sempre diante de mim. Pausa aí. O amor de Deus está sempre disponível diante de nós. Só não desfruta do amor de Deus quem não quer. Porque quando você quer, quando você se submete, o amor de Deus invade o nosso coração e traz esse sentimento que só quem tem relacionamento com Deus sabe. Por isso ele disse: o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Versículo 4: eu não me associo com homens falsos e nem ando com hipócritas. Eles não fazem a minha cabeça, não. 5: detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Esses caras não vêm me influenciar, não.
6, lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo. 7, de que forma? Cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Versículo 8, ele declara: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Versículo 9, não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. 10, suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. 11, mas eu vivo com integridade. Nada vem influenciar a minha vida. Eu procuro viver minha vida íntegra. Livra-me e tem misericórdia de mim. Por último, 12, ele diz: os meus pés estão firmes na retidão. Eles andam por caminhos retos. Na grande assembleia bendirei o Senhor. O que influencia a tua vida? O que você anda ouvindo ultimamente? Com quem você se relaciona? O que essas pessoas falam para você? Elas conseguem te influenciar? Você acredita mais no que a palavra de Deus diz ou no que o mundo diz lá fora? É momento da gente pensar. Porque se Deus trouxe você aqui hoje, ou você que está assistindo, se a gente está falando sobre este assunto, a mente, porque a mente é complexa, é muito complexa. Repito o que eu falei no começo: haja visto o número de pessoas que estão vivendo hoje com problemas na mente. O número de pessoas hoje com doenças psicossomáticas começa na mente, afeta o corpo. Por que isso está acontecendo? Porque a mente é altamente influenciável. O que a gente tem que fazer então? Qual é o antídoto? Desligar a televisão, desligar o rádio. Alguém veio falar alguma coisa para você, não quero ouvir. Não, mas não quero. Se é coisa boa, eu quero ouvir. Se é de boa fama, eu quero ouvir. Se edifica, eu quero ouvir. Porque isso vai fazer bem para a minha vida. Agora o resto eu não quero. Não, mas você não sabe da última irmã. O que foi? Você sabia? Aí coça, né, o ouvido. Não, eu não quero, mas eu quero. Não, eu não quero, mas eu quero. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Não deixe os outros influenciar a tua vida. Deixa a palavra de Deus influenciar a tua vida. Saia daqui hoje pensando o seguinte: eu preciso, Deus, de um filtro na minha mente. Eu preciso tomar cuidado com quem eu estou ouvindo. Eu quero ouvir a tua voz, a tua palavra. E a boa notícia é que Deus fala. Inclusive falou hoje através da sua palavra. Amém? Crê nessa palavra? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Você que está em casa, eu também te convido a orarmos juntos neste instante. Em nome de Jesus.